Galo deu mole, hein? Sábado o Galo perdeu pro Fluminense, lá no Maracanã, 1-0. Vamos trazer daqui a pouquinho a análise do que rolou nesse jogo que vem pela frente pro Galo. Mas primeiro, o Paulo Brax, ele participou ontem do CNN Esportes S.A. com o João Vitor Xavier e trouxe informações importantes. O programa tá no YouTube completo para você da CNN. Mas vamos ouvir o Paulo Brax falando primeiro da escolha do técnico Eduardo Domingues. Como se deu a escolha do Barba Domingues para comandar o Galo. Fala aí, Braques. A gente tem hoje o SIGA, que é um centro de inteligência que trabalha na sala ao meu lado e às vezes dentro da minha sala, que possui dados analíticos que nos mostram como é um padrão de alguns treinadores. E isso nos faz ter a leitura desse treinador. Não só de quantos pontos por jogo ele tem na carreira, mas qual que é a forma que ele tem de jogar nos elencos que ele tem. Então a gente tem, especificamente do Eduardo Domingues, um trabalho muito rico dele nos últimos 4, 5 anos, especificamente Colón e Estudiantes, e a gente consegue mapear qual é a forma que esse treinador aplica nos seus elencos, sem entrar em jogador por jogador do elenco, porque o treinador pode mudar o sistema de jogo ou a estratégia, dependendo do elenco que ele tem na mão. Os jogadores podem mudar também ao longo da temporada. Né? Chega uma janela, você contrata 2, 3, 4 jogadores, mudou ali a cara do elenco. Sim, a gente fez esse ano 7 entradas e 14 saídas. Isso muda a cara do elenco, de certa forma. Mas a gente desejava para o nosso elenco um treinador que trabalhasse a agressividade com e sem bola, por exemplo. Então tem treinadores que tem uma especificidade de trabalhar essa parte agressiva, o jogo mais agressivo, o jogo mais encurtado em termos de posse de bola e em termos de recuperação de bola. Além dos números positivos que ele tem na carreira, porque também a gente dificilmente vai apostar num treinador que está muito em baixa nos últimos trabalhos e que a gente vá tentar retomar a carreira do treinador. Não, a gente procurou um treinador que vem bem, um treinador que está com a performance alta. E confrontar com o nosso elenco. Qual que é o mapa que nós temos do nosso elenco hoje? Falta algumas características? Falta. Só que a gente tem que pegar o que nós temos de positivo e projetar isso no treinador. Então a gente entende que pelos jogadores que nós temos, pelos objetivos do ano, pelo equilíbrio entre jogadores experientes e jovens, a gente abaixou a nossa média de idade de 25 para 26. A gente tem um projeto esse ano de ter espaço para os jogadores jovens. É uma reivindicação da arquibancada e nossa, do clube, de ter mais espaço para a base. Então eu preciso de um treinador que saiba trabalhar com jovens. Eu preciso de um treinador que goste do nosso elenco, porque não adianta também o treinador vir aqui e querer mudar 30 jogadores. E a gente conseguiu mapear, através do SIGA, as características de jogo do Eduardo Domingues que se encaixam naquilo que a gente pretende para o nosso ano. O Paulo Brax também fez um desabafo importante ao João Vitor Xavier sobre as cobranças, né? A torcida tá pegando bastante no pé dele como homem forte do futebol do Galo. Ele revelou como se sente em relação a isso. Creio que nenhum diretor de futebol no Brasil é unanimidade, né? O Anderson Barros no Palmeiras, com 2, 3 títulos seguidos, estava sendo questionado. E eu entendo que a função traz isso. O papel, o cargo traz isso. E eu tenho que entender isso com a máxima naturalidade possível. Eu acho que para vestir a camisa do Atlético como diretor executivo de futebol, vem tudo dentro. Vem a pressão, vem a cobrança, vem a crítica, vem a agressão verbal. Eu não tenho rede social, né, João? Eu sou um ET, né? Eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. Então se alguém vê lá um Paulo Brax, não, é fake. Não tem, zero, não tem. Pela sanidade mental? Assim, eu lido com a crítica que é natural, só que ter ela todos os dias não faz bem para ninguém. Então eu não quero que isso atrapalhe o meu trabalho. Então é óbvio que eu recebo as críticas através de um filtro ou através de dia a dia mesmo, né? Eu mal coloco o pé fora de casa aqui em Belo Horizonte, mas às vezes dentro do condomínio, dentro do prédio, a gente já escuta algumas coisas que é inevitável, né? Dia a dia. Mas eu lido bem
com as críticas, eu procuro ser leve, eu procuro entender de onde vem. O Paulo Brax, para fechar, falou, para complementar esse assunto, a urgência de cuidar da saúde mental no futebol hoje em dia. Urgente. A gente já trabalha isso internamente, mas isso precisa ser exteriorizado. Ninguém quer ser tratado como coitado, ninguém quer ser tratado como hipossuficiente. A gente quer só que tenha a disputa, mas a disputa na bola. Será que não seria melhor entender um pouco, conhecer mais, ao invés de difundir essa ignorância e esse ódio? É só isso, uma bandeira que se levanta. Eu sou pequeno, não em tamanho, mas eu sou pequeno para levantar essa bandeira, João. Mas quem está com o microfone, não o torcedor com o microfone, esse é um dos formadores de opinião, mas os jornalistas, as pessoas sérias, as pessoas que têm a comunicação como um veículo essencial para o futebol, precisam trabalhar isso mais. Muito bem, Paulo Brax, que é bom sujeito, é um bom cara. Você pode discutir competência, se gosta ou não gosta do trabalho dele, mas é um cara legal. Paulo Brax, você acompanha a entrevista completa, que foi ao ar ontem na CNN, ela está disponível nas plataformas digitais, inclusive no YouTube, CNN Esportes SA. Valeu, João. Ô, Cláudio, não pode sair de Belo Horizonte que o Galo não ganha, hein, velho? Outra derrota do Galo no Brasileiro longe de casa. E o que vem pela frente? Cláudio Rezende e as informações do Galo. Boa tarde, Thiago Reis. É isso, ainda folga para os jogadores do Atlético. Nesta segunda-feira, o time se reapresenta amanhã, terça, no período da tarde, para um pouco mais de uma semana. Para o técnico Barba Domingues trabalhar essa equipe, serão atividades importantes para que o treinador continue implementando seu estilo de jogo. O Galo que segue sendo o único time no Brasileirão que não pontuou fora de casa como visitante. Foram 4 jogos, 4 derrotas. Para o próximo jogo, diante da Chapecoense, quinta-feira, dia 2 de abril, em Chapecó, há uma interrogação no Galo, porque jogadores que estão servindo seleções em data FIFA poderão não chegar a tempo. Do Ivan Roman, que está com a seleção do Chile, tem amistosos na Oceania. O Júnior Alonso, seleção do Paraguai, estará na Europa, mesmo destino também dos equatorianos. E aí são 3. Alan Franco, Preciado e Minda. Dependendo das logísticas, esses atletas serão baixa. Tá difícil. Vamos começar pelo Domingues. O que ele está falando sobre o comportamento tático e mental do time? Lamentablemente es muy doloroso hablar de esta derrota, porque yo le puedo manifestar qué situación de gol tuvo el rival. Tiene que empezar a recordar un montón de situaciones y terminan siendo muy, muy leves. No sufrimos. Podíamos haber estado en ventaja el primer tiempo. Erramos 2, 3 goles en el área chica. Si en el lugar donde tenemos que tener contundencia no lo tenemos, el rival con la jerarquía tuvo una y lo hizo. Essa frase do Domingues, a gente não sofreu com os gols perdidos, Domingues. O atleticano sofre nessa hora porque ele sabe que na primeira oportunidade o adversário vai marcar. E o Everson, que não precisou fazer grandes defesas no jogo, quando a bola vai lá, acontece sempre alguma coisa que o Atlético não consegue terminar um jogo sem sofrer gol. Dessa vez o erro foi do Roman. Olha o Roman olhando o tempo todo para o jogador e ignorando a bola. Zagueiro não faz isso, cara. Zagueiro não pode cometer esse erro básico. E quando a bola foi lá na frente, você teve o Vitor Hugo, você teve o Alan Franco, você teve o Preciado, teve um outro jogador no último lance, que foi o Renier também, que o Atlético poderia vir com um placar, talvez, com certa folga. A parte boa é que dessa vez a gente fez o goleiro adversário trabalhar, algo que não vinha acontecendo em alguns jogos do Galo, mesmo na Arena MRV. E dessa vez o Rafael trabalhou muito contra o São Paulo, e o Fábio também, nós exigimos boas defesas. Mas a gente não precisava só de uma atuação mais equilibrada. A gente precisava de vitória. Infelizmente, aquela sensação de que nós tropeçamos nas próprias pernas deixa muita frustração. Quando a gente fala mais sobre esse jogo, eu vou lá para o telão, tá? Vou dar um recado para você que está pagando juros abusivos.
acabar com isso, né? Agora eu peço a vocês aqui, cada um de um ladinho aqui, para analisar a situação do momento. Você tem certeza? Na Série A. Meu Deus. Para ficar bem pertinho aqui dos números. Você fica aqui, o Fael fica ali e eu vou ali. Eu vou começar então aqui, Léo. O que tem dado o maior trabalho aqui, maior dor de cabeça para o atleticano, primeiro é o número de partidas em que o Galo sofre gols. É muito raro o Atlético terminar uma partida sem sofrer gols. E segundo, o desempenho como visitante. Desde 2024, na verdade, historicamente, eu lembro que em 2020 eu fiz uma oração pesada aqui para acabar a síndrome de Confins. Historicamente, a síndrome de Confins é uma pedra no sapato do Galo. Sai de casa e desaprende a jogar futebol. A situação do Cruzeiro, a gente tem que ter muita delicadeza agora para poder tratar disso, que é o seguinte. Cruzeiro é lanterna da competição. Cruzeiro tem apenas 4 pontos. A gente precisa, para poder não cair, né? Porque hoje a realidade do Cruzeiro é essa, são 45, 46 pontos, que é mais ou menos uma média 44, ali de rebaixamento. Né? Vamos deixar ali 46 pontos. Metade disso aí são 23 pontos. Né? Então, o Cruzeiro precisa, nesse primeiro turno, fazer 23 pontos. Nós temos 4. Temos apenas 4 pontos. Ou seja, faltam 19 pontos. E nós temos apenas 33 pontos. Vamos saber por que o Atlético perdeu para o Fluminense da voz do Domingues. Si sería tan fácil tomar decisiones dentro del campo de juego, todos estaríamos jugando. Hoy el fútbol cambió y la dinámica del fútbol ha cambiado, modificado en las velocidades. Entonces, de afuera parece que no tomó la mejor decisión y tiene un segundo nada más para decidir. Lamentablemente llevamos 6 partidos. Pero hay situaciones y procesos que no se pueden acelerar. Y va a depender hasta de ustedes. Si quieren generar tranquilidad o quieren generar caos, de que no funciona. Hoy siento que, de nuevo, vi una evolución, tenemos que mejorar, pero siento que es más una muestra de personalidad que tenemos que mostrar, más allá de escoger bien el pase, o si para hacer una pared o para hacer un 1 contra 1. Es más determinación y personalidad. Bom, vamos lá. O Preciado foi o melhor jogador em campo contra o São Paulo, fez até um bom jogo ontem. Na volância a gente elogiou o Maicon, que assumiu a titularidade. A gente elogiou muito o Pérez aqui contra o São Paulo e até contra o Vitória também. E o Atlético, hoje, o xodó da torcida, talvez quem tenha a melhor regularidade desse ano foi o Vitor Hugo. Você percebeu que eu estou falando de jogadores que chegaram em 2026, que foi uma renovação, um sangue novo. Por mais que você esteja corrigindo alguns pontos, que o goleiro tem sofrido menos bombardeio, por mais que a gente esteja incomodando um pouco mais o goleiro adversário, tem que ter renovação. O Diogo falou agora há pouco sobre jogadores que lá no final de 2024, como o William na final da Sul-Americana foi mal, que está aí ainda, vale para o Atlético. Eu acho até que o Bernardo e Igor Gomes, essa turma não afetou na derrota do Atlético e tal, mas você percebeu que as peças que chegaram são as que a gente tem mais elogiado esse ano e que a gente tem insistido mais pela titularidade? Vamos renovar, Barra, vamos dar um sangue novo, vamos dar um gás novo nesse time, uma cara nova para esse time. Insistir em algumas peças não dá mais, mesmo que doa muito e mesmo que voa ídolos. Mas isso eu falo daqui. Tais melhores momentos de Fluminense e Atlético. Vai tomando. Ô, Léo, você vai ver o Fábio fazendo boas defesas, quase teve gol contra do Fluminense no início do jogo, né? Essa aí é uma cabeçada até fraca. Mas o Atlético construindo, o Atlético incomodando, essa aí quase foi gol contra. Em alguns vídeos lá no YouTube eu falava, gente, hoje o goleiro adversário não trabalhou. A gente pega recentemente o Cássio na final do Mineiro. O Cássio só apareceu na hora da briga e no mais você não viu o Cássio na partida. E dessa vez você conseguiu incomodar o goleiro adversário. Aí já está até mais ou menos no gol do Fluminense. O Galo já teve boas oportunidades que nós não tivemos aqui, mas teve a chance perdida pelo Vitor Hugo, você teve uma chance perdida pelo Alan Franco, que foi antes desse lance aí, que o zagueiro já tinha passado, Alan Franco cabeceou com gol. E aí uma falha bizonha do Ivan Roman. Olha como que o Ivan só olha para o jogador e ignora totalmente a bola. Não se faz isso. Era uma bola para ele ganhar, para ele tirar facilmente ali. Mas o que mais me incomoda não é uma falha do Roman de 19 anos,
São partidas apagadas do Lodge, que chegou custando o que o custa um jogador de seleção brasileira, de um Hulk com 39 anos, que é um dos ídolos do clube, de que custa muito também, que mais uma vez teve uma partida apagada, não teria voltado para o intervalo se eu fosse técnico do Galo. E aqui no programa, na sexta-feira, eu não coloquei o Hulk na escalação. Lá no Noite de Galo, eu não tenho colocado, aí é o lance do Preciado. Eu não tenho colocado o Hulk na escalação. E eu acho que a gente precisa entender que ano passado, com o Sampaoli, as melhores partidas do Hulk foram saindo do banco de reservas. Você precisa entender o contexto da idade do jogador, mas entendo que o Barba chegou, não viveu esse período de baixa do Hulk e está apostando num jogador de recuperar. Foi a pergunta que eu fiz para ele na coletiva e foi o que ele respondeu. Que ele quer recuperar os jogadores de nome, né, que ele conhece mais. Aí é o último lance do Reinier, que é o que deixa o atleticano mais chateado. O dia que cria, finaliza e desperdiça boas chances. Porque quando é contra o Atlético, o adversário não tem desperdiçado essas boas oportunidades. A gente espera que corrija esses pontos dos gols perdidos, mas é algo lá da primeira rodada do Brasileiro do ano passado, que foi Galo e Grêmio em 2025 com o Cuca. É preciso corrigir, principalmente a campanha como visitante precisa ser muito melhor. Então é isso aí, galera. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários. Vai nos ajudar bastante. A gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui.